Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares e retirem os bonés. Declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 31 dias do mês de outubro, correspondente à 37ª Sessão Legislativa de 2016, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. Cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a ausência do vereador Zeno Cazuco. Todavia, havendo número legal de edis em plenário, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi assinada por todos os edis. A seguir, passou-se para o expediente, o qual conteve os seguintes documentos: requerimento sobre o número 20 de 2016, de autoria do vereador Casimiro Andreski. Este que solicita informações referentes aos motivos de uma máquina de posse da municipalidade encontrar-se há aproximadamente 90 dias abandonada na propriedade do senhor Paulo Slot, localizado próximo à estrada principal, na comunidade da linha Palmital. Requerimento número 21 de 2016, do vereador Ronaldo Chibernick. Este que questiona acerca da fase do processo de licitação para aquisição do veículo destinado à área da saúde. Na sequência, o senhor presidente solicitou aos vereadores autores das proposituras que fossem em tribuna justificar seus respectivos pedidos. Terminando o expediente, passou-se para a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Entrando em pauta para discussão e votação, requerimento de número 20 de 2016, do vereador Casimiro Andreski, este sendo aprovado por todos os edis presentes. Em continuidade, requerimento 21 de 2016, do vereador Ronaldo Chibernick, sendo aberto para discussão e após aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade aos trabalhos da ordem do dia, adentrou em pauta para a terceira discussão projeto de lei número 1632 de 2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Este que autoriza o município de Cruz Machado a efetuar o protesto de certidão de dívida ativa de título executivo judicial de quantia certa, autoriza também o registro pelo município de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito ou promovam cadastro de devedores inadimplentes. Dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor. Lido pelo secretário o parecer das comissões competentes, o mesmo foi aberto para discussão entre os nobres edis. Após sendo encaminhado para votação e aprovado com 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, este correspondente ao vereador Luiz Carlos Matzenbach. Finalizando a ordem do dia, entrou em pauta para a primeira discussão veto ao projeto de lei de número 1629 de 2016, encaminhado pelo Poder Executivo. Lido pelo secretário a redação do veto, o mesmo foi aberto para discussão, sendo encaminhado para análise da assessoria jurídica, bem como para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ambas desta Casa de Leis, que em breve emitirão seus pareceres. Não constando mais documentos na ordem do dia, o senhor presidente declarou a palavra livre aos senhores vereadores, da qual estes fizeram uso, e como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes.
Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Não constando nenhuma documentação no expediente, passamos diretamente para a ordem do dia. Veto integral apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei 1629 de 2016. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Parecer jurídico número 49/2016. Assunto: veto integral apresentado pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei 1629/2016. Através do protocolo sob o número 236/2016 de 24 de outubro de 2016, o chefe do Poder Executivo Municipal apresentou veto integral ao projeto de lei 1629/2016, o qual era de sua iniciativa e já tinha sido aprovado por esta Casa de Leis na data de 10 de outubro de 2016 e remetido ao Poder Executivo para sua sanção em 11 de novembro de 2016, conforme ofício número 84/2016, protocolo 2592/2016, o qual tinha como objeto a autorização legislativa para abertura de crédito para aquisição de terreno para cemitério municipal. Pois bem, o veto ora apresentado traz como justificativas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo a irregularidade do imóvel que se pretendia adquirir, o qual teria restrições e ainda junta recomendação administrada expedida pelo Ministério Público Estadual dirigido a todos os municípios da nossa comarca, com relação à aquisição de bens e imóveis que o município deve observar quando dá pretensão em adquirir estes, conforme o documento anexado à justificativa apresentada. Pois bem, o veto é um dos instrumentos legais que pode o chefe do Poder Executivo fazer uso para fins de obstar a materialização do que for autorizado pelo Poder Legislativo, no caso em apreço. Temos que a apresentação do veto ou foi dentro do prazo previsto junto à Lei Orgânica Municipal, parágrafo 1º do artigo 63, ou seja, dentro do prazo de 15 dias úteis contados do recebimento do projeto aprovado. Ressalto, todavia, que para análise do veto por esta Casa de Leis deve-se levar em conta o que determina a Lei Orgânica em seu parágrafo 4º e 5º do artigo 63, conforme em verbos. O veto será apreciado em sessão única dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Câmara Municipal, em escrutínio secreto. Esgotado, sem deliberação, o prazo do parágrafo 4º, que não flui durante o recesso da Câmara Municipal, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediatamente sobrestadas as demais posições até a sua votação final. Parágrafo 5º. Cabe, no entanto, retificar que neste ponto deve ser observado o que dispõe o artigo 54, parágrafo 1º, ou seja, que o voto será público e aberto em todas as deliberações, portanto não se aplica escrutínio secreto. No mais, destaco ainda que deverá ser observada o demais parágrafo do artigo 63 da Lei Orgânica, caso o veto seja rejeitado. Conforme ainda determina o regimento interno em seu artigo 190 e 191, o veto deve ser encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que deverá se pronunciar no prazo de 10 dias. E após o término do referido prazo, com ou sem parecer, o presidente da Casa determinará a inclusão na ordem do dia para votação. Se mantido o veto, o projeto de lei complementar deve ser arquivado. Se rejeitado o veto por maioria absoluta, deve-se ater ao que determina a Lei Orgânica em seus artigos 63, parágrafos 6 e 7. Nestes termos é o parecer. Cruz Machado, em 7 de novembro de 2016, Elisângela Marli Jaccheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal.
Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar sobre o veto integral ao projeto de lei número 1629 de 2016, que refere-se à abertura de crédito para aquisição de terreno para cemitério municipal, está autorizado. Presidente, se o veto não for aceito, o que acontece com essa arrecadação, com esse dinheiro que foi destinado? Ele fica bloqueado para fazer essa aquisição, ou outro terreno? Tá, se nós reprovar o veto, então se nós reprovar o veto, ele vai ter que comprar um terreno com esse dinheiro. Presidente, Presidente, não tem como chamar aquela comissão ou alguém da prefeitura para vir aqui na Câmara e ver se não tem como dar um prazo para esse senhor poder regularizar esse terreno, para comprar esse terreno do cemitério? Presidente, eu já falei na sessão passada, ó, não adianta nós ficar batendo nessa tecla. O prefeito não quer comprar, ele já determinou que ele não quer comprar, ele não tem dinheiro para comprar. Então é isso, cara. Não adianta, nós só vamos discutir, vamos continuar discutindo, e ele não vai comprar do mesmo jeito. Não vai comprar, ele não quer comprar o terreno e pronto, é isso, e Zé Fini. Mas não tem uma lei que para continuidade de cemitério, então só tem 3 local. Porque continuidade pode ser como continuidade de cemitério, não pode? Que aqui... Mas quando veio aquela comissão aqui, que nem o nosso amigo Ronaldo falou, eles falaram que poderia ser, se o IAP determinasse ainda que o resto não tinha problema nenhum. Isso. Porque é continuidade de cemitério agora. Né? Que se for para fazer uma licitação, qualquer um, qualquer outro aí que tem terreno, fala assim, eu quero vender. Mas daí não adianta comprar um terreno que seja, vamos supor, lá na Vitória. E nós temos um problema aqui, dentro da cidade. Vereador Rosni? Não, deixa quieto. Esse levantamento que foi feito agora, que foi falado dessa questão da concorrência, tudo, eu já tinha comentado isso na reunião passada, essa questão de ter
além de ter esse problema do terreno, dele estar hipotecado, esse terreno que era o previsto, que essa comissão veio aqui e passou para nós que seria o possível terreno, ele não foi aberta essa concorrência, não foi aberta essa licitação. Então isso poderia ser questionável a qualquer momento. Então a hora que fosse aberto para a compra do terreno, eles teriam que fazer novamente esse processo, independente de ser esse terreno que nós estamos falando, que veio aqui essa possível matrícula e que seria o melhor para o município. Além desse terreno ter irregularidades, tem essas outras situações que deveriam ser respeitadas. Eu acho que foi atropelado o processo, inclusive foi passado para nós atropelado também isso, e nós temos aqui que aprovar ou desaprovar. Se isso vai ser comprado ou não vai ser comprado, se esse terreno vai ser comprado ou não vai ser comprado, já não compete mais a nós. Eu sei que é uma exigência, que existe a necessidade dentro do município, o cemitério aqui não tem mais espaço para nada, e esse terreno seria o mais viável de todos os outros que foi levantado, pela questão de tamanho e possibilidades de acesso e tudo isso seria o mais viável. Mas essa questão da concorrência também foi lido naquele documento que o Ministério Público mandou, é uma questão que também tem que ser analisada, e possivelmente isso, para a aquisição desse terreno, seriam levantadas normas, as pessoas interessadas em vender os terrenos, eles teriam que estar dentro do que desse edital ia pedir para poder ser adquirido o terreno. Agora, quanto à questão, acho que a gente tem um prazo ainda aí para definir essa questão do veto, e todas essas situações que foi falado aqui, a gente tem que ser levantado lá junto com o prefeito, porque nós vamos aprovar se ele tem o interesse de comprar, o terreno está irregular, não vai poder comprar. Se o dono do terreno resolver toda a situação, deixar o terreno certo, que a prefeitura possa comprar, vai se levantar uma outra questão, que é essa questão da concorrência. Os outros que também têm terreno próximo desses locais que poderiam ser ampliados, os cemitérios também têm interesse em vender. Eu achava que era só um, são mais dois, na verdade, que eles também têm interesse em vender esses terrenos. Então, acho que todas essas situações, nós não temos muito tempo, mas todas essas situações têm que ser levantadas para tentar resolver esse problema da melhor maneira, tanto da parte do prefeito quanto a nossa, de aprovar ou desaprovar esse veto. Primeiro que o edital vai levar 30 dias, eles têm que fazer um edital de 30 dias. Presidente, eu acho o seguinte, é necessário comprar esse terreno, lógico que preciso, mas vejam, senhores, quando aquela comissão, que eu já falei semana passada, quando aquela comissão veio falar com nós aqui, eu acho que aquela comissão não sabia o que estava falando. Eu acho que faltou competência naquela comissão de vir e pôr as cartas na mesa e dizer que está assim. Que comissão é essa que vai avaliar um terreno sem saber a situação do terreno? Aí depois o prefeito manda um projeto aqui para nós aprovar, sem saber da situação desse terreno também. Então, eu acho que sim, para nós foi uma palhaçada isso. Obrigado. Bom, presidente, se o dinheiro é para comprar um terreno, já foi aprovado. Eu digo, você tem mais dois interessados que tenham terreno para vender, compra-se dos outros. Né? O dinheiro já está aprovado e precisa do cemitério, tem que comprar. Senhores vereadores, tomamos a seguinte medida em relação a esse projeto de lei. Encaminhamos um ofício ao Executivo para que este venha se pronunciar em relação a esse veto, uma vez que o projeto encaminhado partiu do Executivo para que fosse feita essa suplementação orçamentária nesse valor de 150 mil, e agora desiste-se da ideia, justificando de que o terreno está irregular, conversando com o proprietário garante que ele regulariza a situação do terreno, aí justifica-se através de uma recomendação administrativa do Ministério Público, porém essa recomendação é de 2015, então o Poder Executivo estava ciente que existia uma recomendação nesse sentido, e mesmo assim encaminhou um projeto para essa Casa de Leis. O que nós temos que ouvir agora, as justificativas, provavelmente do assessoramento jurídico da Prefeitura, para que se corrija uma lambada que aconteceu, que algo não fluiu como deveria ser, e que
o proprietário lá futuramente não seja acusado de não ter regularizado, por isso que não foi comprado, ou que não tenha um jogo de empurra para um lado para o outro, tem que ser esclarecido pelo menos. O que nós sabemos realmente que o município necessita urgentemente de um cemitério e ampliação, porque pelo que o IAP está nos orientando, que a criação do cemitério novo é muito complicado, muito difícil. Então, o que se faz é ampliação. Quais são os cemitérios viáveis com terreno em ampliação? Deveriam ter sido cadastrados, verificados previamente. O que se colocou aqui foi de que aquele estava em condições, pela equipe da prefeitura que foi verificar. Então, esse esclarecimento tem que ocorrer. Meu presidente, então faz um ofício e manda para o presidente da comissão que estava aquele dia aqui, da avaliação, ele que colha todas as informações lá com o prefeito e venha se explicar aqui para nós. O que ele falou aquela vez, ele tem que falar de novo e como que foi ou não foi. E o que tem que fazer, por que eles não viram antes isso também? Então eles também vão ter que se explicar. É isso, obrigado. Encaminha o veto integral para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Leis, que deverá emitir seu parecer quanto retornará o veto para votação única em plenário. Nesse momento, declaro a palavra livre aos senhores vereadores. Caso algum dos senhores vereadores queira se manifestar, está autorizado. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês, os novos vereadores, ali todos assistindo, tomando conhecimento dos fatos. E nós temos um grande problema, presidente, o hora máquina. Hoje veio um rapaz aqui, os outros me procuraram, não foi feito o serviço deles. Temos um aplanado, ficou para trás na Paraná do dono do Cascaio, onde é que tiram, e mais do Martim que estava ali, e eles vão entrar na justiça. Se o prefeito não fizer, eles vão entrar na justiça e vão pedir as horas à máquina e o trabalho feito. Era isso. Boa noite a todos. Eu também, no meu comentário, queria dizer que eu lamento quando você vê que quando eu entrei aqui na Câmara de Vereadores, em 2009, nós tínhamos um orçamento para a agricultura de 600 e poucos mil. E, se não me engano, o orçamento na época não chegava a 20 milhões. Então, vejo hoje o orçamento aí, mais de 50 milhões, e a agricultura com 1 milhão e 200. A gente pode observar aí que o frete do calcário, o subsídio do calcário, está sobrando só 350 mil para atender todos os agricultores. 350 mil para atender todos os agricultores. Lá para casa familiar rural, 30 mil reais. Só de aumento, 30 mil reais para casa familiar é muito pouco. Assistência animal, praticamente 464 mil e 385 mil para assistência vegetal. Eu penso em como que você vai criar um programa, fazer um programa, trazer alguma coisa para a agricultura, e se você não tem orçamento, se você não tem recurso. Então é difícil. Hoje, um senhor que estava aqui fez uma explanação muito ampla, muito bonita, mas se você vê ao lado do agricultor, a posição do agricultor não é essa, é bem diferente. Hoje tem um programa Hora Máquina, mas aonde que os agricultores foram atendidos? Tipo na minha região, gente, eu acho que 3, 4 agricultores que foram atendidos com Hora Máquina, o resto ninguém foi atendido, e o programa está aí quantos anos? A questão da nota, então você acha que vale a pena tirar uma nota alta para você pagar imposto dela, se você não é atendido na propriedade? Quantos agricultores já me perguntaram isso? E eu concordo, eu estou do lado dos agricultores. Obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanham, dos vereadores eleitos aí, e dizer que na explanação
desse senhor que estava aqui, não lembro o nome dele agora, mas me pareceu assim que ainda tende as coisas elas partirem do errado para o certo, mas muitas vezes o errado ele é mais vantajoso e o certo a gente pena porque muitas vezes a gente não quer que todo mundo leve vantagem em alguma coisa. Então ficou claro para mim essa questão ali na explanação dele, e eu acho que é muito difícil você criar um programa, fazer um atendimento justo, fazer um atendimento que seja, primeiro porque não tem condições, não tem máquinas para atender todo mundo. De uma forma ou de outra isso teria que ter sido regulamentado. Foi regulamentado e ficou essa deficiência que foi levantada aqui já em todas as outras reuniões e hoje novamente, mas se cria uma expectativa nas pessoas de direito que elas têm sobre o projeto, mas a retomada do direito, quando volta para a pessoa, ela pensa só no direito. Os deveres muitas vezes são esquecidos. Então, ele falou isso e essa questão ficou bem clara para mim e é uma tendência mesmo, não só do município de Cruz Machado, mas do Brasil todo, tá fazendo isso e tentando levar benefício em cima dessas situações. Isso tem que ser repensado e tudo, como eu falei na maioria das reuniões que eu tive, tudo está relacionado à política. E isso vai arrebentar sempre nas mãos de quem está administrando e na mão de quem está legislando. Então, para a gente pensar numa maneira, de repente, de tentar resolver isso. A conscientização, ela é demorada, ela não acontece do dia para a noite, não adianta a gente chegar aqui, querer implantar alguma coisa e dizer que amanhã vai estar funcionando, que isso não vai acontecer. Então, era isso, boa noite a todos, obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero apenas fazer algumas complementações. Primeiro, no sentido em que o vereador Cassimiro se refere, realmente, Cassimiro, uma arrecadação menor, um investimento maior. Hoje temos a arrecadação maior e um investimento menor, num setor em que esse setor é que é responsável. Se não fosse a hidrelétrica de Foz do Areia, é o responsável pela manutenção do município. E com certeza, futuramente, será esse o setor que vai manter o município. Por que a minha preocupação tão grande em relação ao orçamento do ano que vem? Para que seja lá realmente analisado, discutido e realmente visto com o futuro gestor, futuro prefeito, se ele vai continuar essa política que está sendo, que está tendo no município de Cruz Machado, em simplesmente manter a casa sem achar novos mecanismos, novos meios para que se faça investimento em algum setor, porque esse setor aos poucos comece a gerar emprego, gerar renda no município. Senão nós vamos passar mais 4 anos simplesmente administrando recursos para manutenção do município. Vendo o vereador falar em relação, o vereador Nequinho falar em relação, é mais fácil ir pelo errado e fazendo, porque traz vantagem. Eu tenho uma situação observada aí, onde equipamentos da prefeitura estão fazendo aplainados em áreas irregulares, inadequadas para loteamento. Máquinas da prefeitura fazendo esse tipo de serviço. É errado fazer, mas é o errado porque está beneficiando, tem alguém contente com essa ajuda, mas é errado o que está fazendo, porque nós estamos incentivando algo errado, o próprio poder público está incentivando algo errado. Então fica uma situação bem complicada. A questão que se criou no município em relação à hora máquina, tiro notas, então eu vou ser beneficiado em hora máquina, mas tem que se ver que as notas de produtor rural, qualquer nota, está sendo utilizada, esse recurso está sendo utilizado na saúde, na educação, em outros setores. Quando maior for a arrecadação, melhor será o atendimento, não só na questão de hora máquina.
Então, essa explanação que ocorreu foi muito positiva. Esperamos que o senhor volte para o município falar mais a respeito disso. E em relação à lei orçamentária do ano que vem, analisar. Não é possível alterar? Vamos ter inúmeras suplementações orçamentárias ano que vem, para poder adequar de acordo com nova formulação política do próximo administrador e gestor. Não tendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 21 de novembro. Obrigado e boa noite a todos.